Falar sobre o Natal, um propósito eterno. A história do Natal, ela é uma trama que se dá de eternidade a eternidade, porque ela é uma história que teve início na eternidade e culminará na eternidade. E Jesus, o Filho de Deus, é o protagonista dessa história. E eu e você somos o propósito do Natal. O Natal só aconteceu por causa de nós. Então eu quero convidá-los nesse momento para que nós demos uma passada na história da humanidade e vermos aonde tudo isso começou, e como isso tudo vai terminar, sabendo que eu e você somos o propósito de toda essa história. Onde tudo começou? Como eu disse, na eternidade. Eu quero convidá-los a lerem comigo, inicialmente, dois textos. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Efésios capítulo 1, verso 4 a 7 diz assim, também um texto alusivo a toda essa história iniciada lá na eternidade. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, por adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Muito bem, para que nós entendamos isso, eu quero convidá-los a imaginar a Trindade conversando na eternidade sobre este amor e sobre esta história, sobre esta trama que haveria de nos envolver todos, a humanidade. Estão lá reunidos em conselho as três pessoas eternas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai diz: esse é o plano da criação. Nós vamos gerar filhos com a nossa genética e eles serão a nossa família, num lugar que nós chamaremos de Éden, um lugar de delícias. E então o Espírito diz: mas ao gerá-los, nós temos de criá-los com arbítrio, com poder de decisão. E o Pai responde: vamos, porque nós somos seres que têm arbítrio, e se nós vamos criá-los à nossa imagem e semelhança, então a gente precisa conceder-lhes arbítrio. E como a Trindade é onisciente, ela sabe de tudo, de todos, o tempo todo. Então a nossa queda era sabida desde sempre. Desde o começo, Deus sabia que nós iríamos cair, que nós iríamos traí-lo, que nós iríamos abandoná-lo, mesmo antes de nos gerar. E então o Espírito Santo diz: mas eles vão se voltar contra nós, e se eles se voltarem contra nós, eles terão de deixar de existir, porque é em nós que eles viverão, moverão, existirão, e se eles romperem conosco, não tem mais lugar para viver, não tem mais lugar para existir. Pior, nós teremos de lançá-los no inferno, que foi criado para o diabo e os seus anjos, mas teremos de mandá-los para lá, porque eles nos rejeitarão, exatamente como o diabo fez. E aí o Pai disse: mas nós já o amamos, mas eles vão se voltar contra nós, mas nós precisamos bancar isso, vamos perdoar,
Vamos gerar, mas antes de gerar, nós vamos perdoar. Sabemos que eles não vão segurar a onda, mas mesmo assim, vamos criá-los, porque o amor por eles vale a pena. E aí o Espírito argumenta, mas bancar isso significa que um de nós vai ter de abandonar a glória agora. Um de nós vai ter de abrir mão de tudo agora, das prerrogativas divinas. Terá de se oferecer no lugar deles para satisfazer o princípio da justiça. E depois tem de entrar na história deles, se tornar como um deles, triunfar onde eles fracassaram e então oferecer-se como sacrifício. Porque haverá um custo à existência deles, e essa oferta será da maneira mais horrenda possível. A cruz terá de ser levantada. Aí o filho que estava participando da reunião o tempo todo disse: eu vou, eu me dou em pagamento por eles. E naquele instante, o Filho de Deus se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali na eternidade foi planejado o Natal. E por causa disto, todas as coisas foram criadas. Porque todas as coisas são sustentadas no sacrifício do Filho. Tudo na história da humanidade começa com o movimento do perdão da Trindade. Sem perdão não existiria Pai. Sem perdão não existiria a família de Deus. Sem perdão não existiria criação. Nós não existiríamos, porque toda existência passa pelo perdão da Trindade. Portanto, o plano de Natal, a dádiva do Salvador, é um absoluto ato de amor efetuado pela Trindade. A partir disso, é que então a nossa história tem início, efetivamente. No capítulo 1 de Gênesis, nós temos o quadro de toda a criação. Então agora Deus vai dizer: haja luz, e houve firmamento. Houve céus, houve luzeiros, sol, lua, estrela, terras e águas, infinitas e variadas espécies de plantas e árvores frutíferas e toda espécie de animais. Até que Deus revela uma vontade. E no versículo 26, a Trindade diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a vontade dele era formar um ser em forma humana que fosse capaz de tornar visível as virtudes invisíveis de Deus, para que Deus pudesse ser conhecido dos seus filhos. Desse momento em diante, soubemos que a vontade de Deus era uma relação. Quando nós ouvimos a frase façamos, nós somos apresentados à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é de antemão absolutamente extraordinário. O homem, a imagem e semelhança de Deus, é uma família. Porque Deus é uma família que disse: eu farei um ser que represente quem nós somos. E o movimento da Trindade é triplo. É como, primeiro, ela tivesse dito: haja perdão. Em segundo lugar, haja cruz. E, finalmente, porque em função do amor valeria a pena, a Trindade disse: façamos. E tudo foi criado para que houvesse perfeita harmonia entre a família humana e a família divina. Quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós somos informados de que o homem, seduzido pela serpente,
fez a pior escolha que poderia ser feita. Ele escolheu ser independente de Deus. E ele se tornou autorreferente. E ele disse: eu não preciso mais de Deus para saber o que é bem, o que é mal. Eu mesmo decido e será do meu jeito. E eu mesmo estabeleço a minha verdade, verdade que será para todos. Por causa disso, nós perdemos a nossa filidade e, consequentemente, a mente de filhos, e recebemos uma mente de escravo igual a do diabo, uma mente tomada por cobiça e por medo, desejo de ter coisas e medo de perdê-las. A escolha maldita do homem de viver independente de Deus plantou caos no universo. O que não nos damos conta é que naquele instante a Trindade conteve a desintegração de tudo. E aí o que nós vemos a partir de Gênesis 3 até Apocalipse 19 tem a ver com o mundo que está desconectado de Deus, tem a ver com o mundo em caos, tem a ver com o mundo que está radicalmente estragado, o nosso mundo, mas um mundo do qual Deus não desistiu. E Gênesis capítulo 3 tem um mistério que nem sempre a gente discerne. É que Gênesis 3 não é a história da punição. Gênesis 3 é a história de como Deus veio nos salvar. É a história de Deus vindo nos informar o que nós tínhamos feito e o que Ele faria para corrigir o que tínhamos trazido para o universo. E a partir desse instante de Gênesis 3, versículo 9, daquela visita de Deus ao Éden, Deus entra na nossa história na pessoa do Filho para recuperar aquilo que foi perdido. Porque a Trindade decidiu que ia lidar conosco, ia lidar com a criação a partir da sua graça. Então Deus declara guerra contra a serpente. Gênesis 3,15 nos informa essa realidade. Deus disse à serpente: declaro guerra entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Ela lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Referindo-se a Jesus, o Filho amado, que seria entregue à morte em favor da humanidade, e se levantaria ressurreto, e restauraria o governo do Pai sobre tudo e todos. E a partir da promessa de que da mulher nasceria o Salvador, a Trindade passa a nos carregar no santo sacrifício do nosso Senhor e Salvador, de Jesus Cristo. Sua vida por nós é o custo da nossa existência. A partir daí a história tem um desenvolvimento. A Bíblia divide a história da humanidade em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E a criança prometida está no centro do plano de Deus. E a criança é Jesus, o Cristo. E o Antigo Testamento conta como Deus faz uma aliança com a humanidade na pessoa de Abraão. Deus formou um povo para tornar histórica a sua promessa. E a Trindade prometeu uma criança. E a criança agora precisa entrar na nossa história. E como é que ela vai entrar? Pelo nascimento. Então Deus vai lhes dar um lugar ao povo, uma terra que lhes é prometida. E essa terra é Israel. Deus vai conduzir o seu povo para que a criança, nascendo da mulher pelo poder do Altíssimo, ela fosse trazida para a história a fim de salvar a humanidade. Israel cumpriu a sua missão. E no auge da predominância do Império Romano, o Messias prometido, nosso Salvador Jesus Cristo, nasce. E o nascimento da criança é o cumprimento da promessa divina.
Jesus nasce de uma virgem, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. E com a promessa cumprida, inicia-se um novo ciclo de vida na terra e dá-se início ao Novo Testamento. Em Cristo, Deus começa um processo de trazer tudo de volta para si. Por quê? Porque Ele escolheu lidar com a sua criação com graça, com misericórdia, especialmente conosco, seus filhos. É o que nos diz o apóstolo João, capítulo 3, verso 16 em diante. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E Jesus cresce e dá início ao seu ministério, estabelece o reino de Deus com autoridade e poder, e Ele dá a constituição do reino de Deus, nos mostra o padrão do reino de Deus, e eleva o padrão da lei, e Ele traz um entendimento mais profundo da lei, e doutrina os seus discípulos, apresentando a eles um estilo de vida a ser vivido a partir das virtudes nele presentes. E a missão de Jesus basicamente foi nos devolver a filiação com a consciência da paternidade de Deus. Ele veio nos revelar Deus como Pai e nos fazer conhecedores da vontade de Deus e o seu propósito de amor para conosco de uma vida plena. O Natal tem o seu ápice na cruz. Você sabe que a coisa que mais impressiona em Jesus Cristo é como Ele, o autor da vida, assumiu um corpo marcado pela morte, enfermiço pela morte. Eu posso imaginar o Senhor falando com o arcanjo Gabriel, por exemplo, e o anjo dizendo para Jesus, o Deus Filho, o Cristo, o Senhor vai mesmo nascer num corpo humano, um corpo marcado, adoecido, enfermiço de morte. Como que o Senhor, o autor da vida, vai aceitar um corpo humano que é um corpo que nasce para morrer? E eu posso ouvir Jesus dizendo, se eu não nascer e assumir a morte deles, não vou poder transmitir-lhes a minha vida. Então, eu vou assumir a morte deles, para que eu lhes possa transmitir a minha vida, porque eu quero que eles tenham vida e a tenham em abundância. Aliás, essa é a grande importância do Natal para nós, porque ainda no jardim, diante do fato de seus filhos agora corrompidos com a natureza da serpente, não olharem mais para Ele como Pai, ainda assim, tomado de amor por nós, Ele promete nos buscar de volta para si. E mesmo sabendo que isso lhe custaria a entrega da sua primícia por nós, seu único filho, Jesus o Cristo, que se faria homem e se daria naquela cruz, única e exclusivamente por nosso resgate, Ele não desiste do plano. Então, passados 3 anos e meio, Jesus morre na cruz, satisfazendo toda a justiça de Deus. É quando o amor ganha o seu pleno sentido. E ao 3º dia, Ele ressuscita, consolidando ali todo o propósito da Trindade. Por isso, dentro do processo de redenção de Deus, da recuperação de Deus da humanidade e do universo que foi afetado pela queda, está a presença de Deus e a entrada do Deus na história como um ser humano, porque a salvação está em saber que Jesus, o Filho de Deus, desejou ser humano. Agora isso gera um fluxo, que é o fluxo de vida. Depois da ressurreição, Jesus reaparece por um período de 40 dias na terra, e fica com o corpo glorificado durante esse tempo. E antes de subir aos céus,
ele dá uma incumbência aos seus discípulos, aos seus filhos, que agora retornaram aos braços do Pai e estão resgatados, redimidos. Ele nos dá uma comissão, a missão dele, e faz-lhes uma promessa, que lhes enviaria o Espírito Santo. E nós lemos em João capítulo 14, versos 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E orienta-os. Lucas 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E os designa, em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a gente pensa que ser testemunha é dar testemunho, mas Jesus nos convida não para darmos testemunho, Ele nos chama para sermos o testemunho. Jesus nos mostrou que todo filho de Deus, como Ele, toma a sua cruz e se torna Cristo. Mateus capítulo 16, verso 24 a 25, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que todo ser humano resgatado, trazido de volta à condição de filho de Deus, está aqui para se tornar um Cristo, assumindo a sua cruz. Qual o sentido disso? Nós temos agora um destino, e o nosso destino é representar a família de Deus na terra, para que faça valer a pena este amor que por nós foi deflagrado, e pela cruz que por nós foi levantada, e pelo sangue que por nós foi derramado. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 2, de 9 a 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o único objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então o que Pedro está nos dizendo é que o único objetivo de nós sermos família de Deus, eleitos, escolhidos, separados de Deus, designados por Deus desde a eternidade, foi para nos tornarmos aqueles que manifestam, testemunham, evidenciam, materializam as virtudes invisíveis de Deus. Eu recebi perdão na eternidade, fui gerado, nasci em pecado, mas por causa do perdão fui reconciliado com Deus, fui resgatado à imagem do Filho e sou carregado no sacrifício de Cristo e mantido na família de Deus como filho amado. Com que objetivo? Para materializar o caráter de Cristo em mim. Jesus, finalizando o seu ministério na terra, disse, Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A lógica do perdão de Deus cria um fluxo, que é o fluxo da vida de Cristo. Como eu disse, o Natal é a história da eternidade à eternidade. Foi pensado na eternidade. Teve início no Éden com a queda da humanidade. Teve a sua concreção no nascimento de Jesus. Teve seu ápice na cruz e vai culminar com a volta de Cristo, que virá nos buscar a qualquer momento para nos levar com Ele ao novo Éden. Todas as coisas vão sendo conduzidas por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Estão sendo conduzidas até um dia em que toda a criação de Deus vai voltar ao seu estado original, bom e perfeito, como pensado na eternidade. E é assim que termina a Bíblia. O apóstolo João, em sua revelação do fim, diz em Apocalipse 21, de 1 a 6, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz ainda do trono dizendo, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhe ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia! E disse ainda, quem tem sede, beba, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho para toda a eternidade. Acaba assim, todas as coisas conduzidas novamente ao plano original de Deus. Plenitude de vida no Éden, num lugar de delícias. E no meio disso tudo, no meio desse processo redentivo, é que é a igreja, eu e você, que segundo as Escrituras, somos o povo que está no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo. Eu e você, um povo que Deus vai trazer à tona na história. E Ele está fazendo isso, para que através deste povo, que somos nós, a igreja, toda a criação, todas as nações, todos os povos, saibam que Deus é um Pai de amor, Salvador de seus filhos, na pessoa do seu primeiro filho, Jesus. Esta é a essência do Natal. A Ele a glória. Amém? E eu quero encerrar convidando você a um ato de adoração, trazendo ofertas ao Senhor nesta noite. Por quê? Porque Jesus foi a oferta de Deus por nós. Porque Jesus foi a oferta do Pai por nós. Jesus é a primícia de Deus para a humanidade. A oferta de Deus nos salvou. A nossa oferta o honra por isso. Foi assim desde o início,
com os filhos de Deus, que, entendendo o plano da salvação no Filho, reagiram. Abel ofereceu honra a Deus pelo filho prometido, as primícias, deu das suas primícias. Abraão, no encontro com Jesus, na pessoa de Melquisedeque, que trouxe-lhe pão e vinho, elementos que apontavam para o dia que Jesus entregaria por ele e pela humanidade o seu corpo e o seu sangue. Diante disso, Abraão lhe deu o dízimo em reconhecimento e gratidão. O povo do Egito, liberto da escravidão, inaugura a terra prometida onde nasceria o Messias, entregando também as suas primícias. Os magos, estranhos às alianças de Deus, mas recebendo o impacto daquele anúncio, eles honram a criança, cumprimento da promessa, trazendo mirra, ouro e incenso. E agora é a vez da igreja. Esta é a razão pela qual nós ofertamos. Não existe outro motivo. Esta é a razão. A cada encontro, celebrar com gratidão e reconhecimento e honra, trazendo nossas ofertas em reconhecimento à oferta de Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor por toda a eternidade, da qual fazemos parte. Aleluia. Amém. Louvemos a Deus dessa maneira.